No vídeo de hoje eu quero te explicar na prática como fazer um estudo por questões. Foi assim que eu conquistei 5 aprovações em concurso público, inclusive no TJ São Paulo, com 93% de acerto. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. No meu primeiro concurso do TJ São Paulo, eu não tinha a menor ideia de como estudar de verdade, com método de estudo, com planejamento. O meu resultado foi: das 100 questões da prova, eu acertei só as 52. E aí, depois de um tempo, depois que eu comecei a entender o jogo de concurso público, eu percebi que um dos principais erros da minha preparação lá para o meu primeiro concurso do TJ São Paulo foi ter feito poucas questões e não ter feito praticamente nenhum simulado. Exatamente por isso que no vídeo de hoje eu quero te explicar como é que você vai fazer um estudo por questões do jeito certo. Esse aqui vai ser um dos vídeos mais práticos do nosso canal. Eu não acredito que um estudo exclusivamente por videoaula ou pela apostila seja suficiente para você ser aprovado em nenhum concurso público. Por quê? Passa em concurso quem acerta mais questões. Aí vai, mas toda a teoria que eu preciso vai estar na videoaula ou na apostila. Isso é verdade, mas como é que você vai saber o perfil da banca, o padrão de cobrança da banca? Se a gente pega, por exemplo, um tema específico, cada banca vai ter um viés diferente de cobrança daquele mesmo artigo. Então, muitas vezes, uma parte teórica, uma leitura da apostila, não vai te dar exatamente aquele ponto que a banca mais gosta de cobrar. Além disso, eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade com relação ao tempo de prova. Deixa aqui nos comentários se já aconteceu com você ou com alguma pessoa que você conhece. Putz, Ivan, eu estava sabendo todo o conteúdo, eu estava com a parte teórica na ponta da língua, mas chegou lá no momento da prova, não deu tempo de resolver algumas questões. Se você tivesse feito um simulado regularmente, você já entenderia como é que funciona a dinâmica de tempo por cada uma das questões no concurso público do TJ São Paulo, por exemplo. Então, nesse vídeo, eu quero te explicar na prática como você vai estudar por questões, exatamente para você não cair nas armadilhas que eu caí lá atrás, quando era iniciante em concurso público, beleza? Eu vou abrir com vocês a apostila de questões aqui da Brabo Concursos de Direito Constitucional. Aqui é só um exemplo, tá, para vocês. O que eu fazia, turma? Eu primeiro fazia a leitura da parte teórica. Então, ou lia uma apostila, ou assistia videoaula. Até vou dar uma dica bônus aqui no vídeo. Ivan, eu estudo por videoaula ou pela apostila? Deixa aqui nos comentários se você prefere estudar por videoaula ou pela apostila. E aí eu vou dizer o seguinte, eles são complementares, turma. A videoaula é uma excelente ferramenta para quem está precisando construir base para alguma matéria. Pensa só, um professor com décadas de experiência naquele assunto, ele vai saber te entregar um conteúdo de forma muito mais didática, muito mais simples. A apostila, por outro lado, é uma excelente ferramenta para quem precisa de velocidade. Pois Ivan, por exemplo, direito administrativo, eu já sou muito bom, eu já tenho uma base construída. Eu preciso reassistir todas as videoaulas? Não. Nesse caso, você sim pode ir direto para a apostila, fazer a leitura da parte teórica, porque com isso você ganha velocidade. Então, qual é melhor, videoaula ou apostila? Depende. Eles são complementares entre si. Se você sente que ainda tem um pouco de dificuldade naquela matéria, ou está do zero, é iniciante, recomendo a videoaula. Se você já está um pouco mais avançado naquela matéria, aí eu recomendo a apostila para você ganhar velocidade. Agora, independentemente do seu estágio de estudo, se você é iniciante, intermediário ou avançado, usar essa técnica de resolução de questões é fundamental para você evoluir nos seus estudos, beleza? Então, vamos lá, Ivan, como é que você fazia o estudo por questões? Primeiro ponto. Abriu aqui a apostila de questão, você precisa estar com uma caneta na mão. Fez a leitura da questão, o que eu fazia, tá? Quando eu bati o olho na questão e já sabia a alternativa correta, eu fazia isso aqui, ó. Eu circulava ela de amarelo. Pô, eu já sei a resposta, aqui no caso, por exemplo, a resposta é a alternativa B, então já circulou a questão de amarelo. E aí eu partia para a próxima questão e vamos supor que eu não soubesse a resposta dessa próxima questão. O que eu fazia? Eu fazia uma estrelinha vermelha aqui, ó, para saber, olha, essa questão aqui eu tive dificuldade. E especificamente, além da estrelinha na questão, eu fazia também, turma, uma marcação nas alternativas que eu tive dificuldade. Isso aqui é parte fundamental. O que eu vejo muitas pessoas fazendo? Elas resolvem as questões. Então, por exemplo, ela tá aqui na questão 1, ela lê as alternativas, ela fala assim, para mim é a alternativa B. Ela marca a alternativa B e vai para outra questão. Qual que é a melhor técnica? Você vai alternativa por alternativa, corrigindo os trechos que estão errados.
Então, eu vou te dar só um exemplo aqui, tá? Vamos supor que a alternativa A tá aqui, ó, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, salvo decisão fundamentada de autoridade competente. Vamos supor que essa alternativa aqui esteja errada, porque o termo salvo decisão de autoridade competente está errada. Vamos supor, tá, só exemplificativamente, que na verdade só a decisão judicial é o certo. Você risca a parte que está errada e corrige a alternativa. Aí você pode puxar uma seta, escreve decisão judicial. Tô dando só um exemplo, tá, turma? E aí você vai interagindo com o seu material, você vai montando o seu próprio material. Isso aqui é revisão ativa, isso aqui é estudo por questões de verdade. Não é só abrir a questão, marcar, fazer uma bolinha na alternativa certa e ir para outra. Não, não. Você vai alternativa por alternativa. Então, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Vamos supor que aqui também esteja errado, é senão pelo juiz competente, tá? De novo, só um exemplo. Então, juiz competente, você riscou o trecho que estava errado e corrigiu a alternativa. Entendeu que você vai interagindo com o material, de forma que, quando você for fazer uma revisão, você já sabe os trechos que você precisa ter atenção. Isso aqui, turma, vai virar um excelente material de revisão, beleza? Isso a gente faz na questão que a gente sabia a resposta. A gente marca a resposta certa e corrige as alternativas que estão erradas. Vamos supor que essa questão 2 aqui, ó. Segundo a Constituição Federal, poderá ter direito à fiança aquele que cometer, dentre outros, o crime. Vamos supor que o crime culposo contra a vida seja afiançável, né? Então cabe fiança. Vamos supor que essa questão aqui eu não lembro. Putz, crimes inafiançáveis. Eu tô com dúvida, eu acho que é o crime culposo contra a vida, mas eu tô em dúvida e no final eu marquei, por exemplo, tráfico de drogas. Opa, fui ver, errei essa questão. O que eu devo fazer? Marca com uma estrelinha vermelha, marca a alternativa correta, vamos supor a alternativa correta, essa aqui, ó, crime culposo contra a vida, então a gente põe um certo aqui, e que as outras estão erradas. Beleza, racismo, tráfico, terrorismo, crimes hediondos. Então a resposta certa era E, eu errei porque eu marquei a B. Legal. O que eu faço agora? Eu posso ir, turma, lá nas respostas. Então vamos agora corrigir as questões. Depois que você fez uma bateria de 15, 20 questões, aí você vem aqui, ó, para as respostas. Nesse caso, precisávamos lembrar dos crimes que são inafiançáveis, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Grifa aonde estava a resposta certa. Quais são inafiançáveis? O racismo é inafiançável. Qual mais é inafiançável? Aqueles insuscetíveis de graça, anistia, como a prática de tortura. O crime de tráfico de drogas é inafiançável. E os crimes hediondos. Qual que sobrou aqui? Os crimes culposos contra a vida. Sobre esses, cabe fiança, por isso que o gabarito era a letra E. Então o que eu faço? Eu errei a questão, fiz a bolinha vermelha, a estrelinha vermelha, vim aqui para a resposta e entendi o motivo pelo qual eu errei. Entendi que a resposta estava no artigo 5º da Constituição. Então quando eu for fazer a revisão, eu volto direto no artigo 5º, eu não preciso reler todos os artigos. Eu releio só aqueles artigos que eu venho mais errando, beleza? E aí, turma, qual que é a lógica disso aqui? Você vai criando o seu próprio caderno de erros. Ao final da semana, o que eu fazia? Eu refazia as questões que eu tinha errado naquela semana. Então, por exemplo, vamos supor que aqui em Direito Constitucional eu tenha acertado a questão 1, beleza, errei a questão 2 e errei a questão 4, por exemplo. O que eu fazia? Marcava lá, ó, caderno de erros, refazer questão 2, refazer questão 4, beleza. Aí, no final da semana eu vinha e refazia essas questões. E aí, turma, se eu tivesse acertado essas questões quando eu fui fazer o caderno de erros, aí eu fazia o seguinte, eu colocava um cheque amarelo, um círculo amarelo, porque agora eu acertei a questão. Agora vamos supor que eu errei a questão, aí coloquei ela no meu caderno de erros para eu fazer no final da semana. Quando eu fui fazer de novo aquela questão, eu errei de novo, aí eu faço uma outra estrelinha. Então, quanto mais estrelinhas uma questão tem, mais significa que eu preciso rever aquele conteúdo, reestudar aquela matéria. Essa é a importância de fazer o caderno de erros.
E para fechar, eu quero entregar um bônus para vocês que tem relação com simulados. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite. Ivan, eu quero me tornar escrevente do TJ São Paulo e eu quero estudar com você. Como é que eu faço para entrar na sua nova turma do TJ São Paulo? Eu vou deixar fixado um link no primeiro comentário, que é a lista de espera, aquela galera que quer se tornar aluno da Brabo Concursos. Nos próximos dias a gente vai abrir uma nova turma da Brabo Concursos para você estudar com o meu acompanhamento pessoal até a data da prova, com essas apostilas físicas atualizadas, com a apostila de questões, com um plano de estudo até a data da prova. Então, se você quiser começar a se preparar agora com antecedência, já clica no link que está fixado no primeiro comentário para entrar na lista de espera da nova turma, beleza? Ivan, o que você ia falar sobre os simulados, turma? Simulado é aquilo que mais se aproxima da sua prova do TJ São Paulo. Então, o que você deve fazer? E eu também fazia isso. Um domingo sim, um domingo não, eu fazia um simulado. Então, dos 4 domingos do mês, eu fazia simulado e no outro eu descansava. Faça o seu simulado, como se você estivesse fazendo a prova do TJ São Paulo, em silêncio, no seu quarto, num lugar fechado, realmente simulando as condições da sua prova. Mas fazer simulado é meio caminho andado. Os outros 50% da sua evolução vão estar aqui, ó, no seu controle de simulados. E aí eu vou dar até um exemplo. Esse aqui, turma, é um planner de estudos para a nossa nova turma do TJ São Paulo. Tá aqui, ó, Planner Brabo. E aí em uma das folhas desse planner tá escrito controle de simulados. Esse aqui é inclusive um que eu usei para o TJ São Paulo. Tem uma linha que tá assim, ó, disciplina, a outra quantidade de questões, a outra quantidade de acertos e depois se você melhorou ou piorou naquela matéria. Isso, turma, é fundamental. Você vai preencher essa planilha assim, ó, o nome da matéria, da disciplina aqui, a quantidade de questões que tinham no simulado, a quantidade de questões que você errou e se essa quantidade de questões ela é maior ou menor do que no simulado anterior. E aí com isso você consegue suprir essas lacunas. Se você, por exemplo, está mal em direito constitucional, você foca mais em direito constitucional. As matérias, por outro lado, que você está bem, você pode diminuir um pouco a carga horária de estudo. Então esse controle de simulados é fundamental. De novo, é igual fazer questão. Não adianta só marcar na bolinha lá e ir para a próxima questão. Não, não. Corrija as alternativas que você errou. E aí faça um controle de simulados. Anote. Essa matéria, eu estava acertando tanto as questões, agora estou acertando menos. Opa, preciso focar mais aqui. Ou dessa matéria, eu estava acertando essa quantidade de questões e agora estou acertando mais. Opa, estou no caminho certo. Então, esse controle também é fundamental, beleza? E claro, agora eu quero saber a sua opinião. Como você estuda para concurso público? Você curtiu a técnica de resolução de questões? Você vem fazendo simulados? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa técnica de estudo. E claro, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais e tchau, tchau!